de teu ventre em noite escura, ponto de busão você me encontrou. Eu vinha de longe, de pouca fartura, versando a cultura, meu canto ecoou. Me fiz na quebrada e tendo postura, de leste a nordeste, Capão Grajaú. Guarus, Guaianazes, cruéis rupturas, meu povo marcado rompendo o tabu. É rap, repente, psicogravura. Os cabra da peste demonstrando a cultura. Embolada, bumba e caixa, verdadeira mistura. Sertanejo e suburbano confundindo as estruturas. Sanfona do Gonzaga e o banjo do Almir. Cultura brasileira tem que sempre resistir. Dança um baião, a dois, cupuaçu e açaí. Um povo sem história, na real não existe. Ei, ei, aô, ei. Um sertão que habita em mim, um sertão que habita em nós. Sertão, grande tema das literaturas do Brasil. Sertão onde é longe, mas que também é perto. O que é o sertão? O sertão seria este mato, essa terra distante, esse povo que vive lá distante, longe. Talvez não. Todo mundo carrega dentro de si um sertão urbano, um sertão de matas. O sertão é o lugar do nosso encontro, é onde nasceu o Brasil, é de onde vem boa parte do povo que está aqui na cidade de São Paulo. O povo daqui vem destes sertões, destas terras de encontros, destas terras de lutas, destas terras que marcam a nossa identidade brasileira, dos sertões dos umbuzeiros, dos sertões das grandes matas, dos sertões das águas, dos pampas, dos cerrados, dos bichos todos, dos bichos que foram matados, os sertões que queimam pela mão do agronegócio, os sertões que sofrem, o semiárido que sofre, a caatinga que é exterminada. Ei, sertão, sertão de gente boa, de gente brava. Eu caminho pelos meus sertões, e ao caminhar pelos meus sertões, pelo meu sertãozinho lá da Bahia, é como se sempre eu estivesse voltando ao útero de minha mãe, a minha terra mãe, a minha terra pertença. Eu ando, eu me encontro. Ei, sertão, ei, sertões, o sertão é para todo mundo. Ei, almuzeiro, ei, olha as cabras descansam debaixo da sombra do umbuzeiro. Ei, aô, ei, sertão, sertão, sertão de toda a gente, do povo do Brasil. Hey! Essa aqui é a viola marantina, uma das violas regionais portuguesas. E ela, com ancestralidade, a sonoridade dela lembra muito o som das nossas violas sertanejas tocado pelos nossos repentistas. Principalmente quando tocamos repetindo várias vezes o bordão, né? Vai lembrar muito o baião.
corpo se arrepia. Se sentires também o sangue ferver. Se a cabeça... 3, 2, 1, gravando. Pode entrar, Júlio César, pode entrar. Conversa no Batuque. Salve, salve pessoal, Salve. Beleza? Eu sou o Júlio César e seguimos com mais uma edição do programa Conversa no Batuque. Conversa no Batuque. Cada edição uma aula sobre cultura musical dos sambas do Brasil. É uma universidade do samba com entrevistados de grande valor, com os pés nos terreiros, nos batuques, nos instrumentos que dão forma à magia coronária desse ritmo vital nosso hoje e ancestral por excelência. A apresentação, como eu disse, é do Júlio César. Júlio César é de uma família aí de grandes percussionistas. Ele é filho do Oswaldinho da Cuíca. A produção é do Júlio César e do Natan Oliveira. Natan Oliveira é grande amigo, parceiro, figura profissional, genial do rádio, TV e internet. Ele é pai do meu parceiro musical, da música tema de abertura do nosso .br, ele é pai do Renan Dantas. O assistente de produção aqui no programa Conversa no Batuque é o Lucas Melo. E áudio direto, imagens e montagem é do nosso querido Natan Oliveira. Ori, a cabeça, a mente, a inteligência, a alma orgânica. Quer saber mais sobre as Áfricas que nos formam? Fica aí o convite, acompanhe as publicações na comunidade Paz e Bem da IA Adriana de Nanã, Adriana Toledo. Adriana Toledo é Ialorixá, zeladora do Ilê, Axé, Omó, Nanã, articuladora social, palestrante, educadora social, foi ativista do movimento hip hop, ativista pela garantia dos direitos das religiões de matriz africana, membro da Frente Interreligiosa Dom Evaristo Arnes por Justiça e Paz. A IA Adriana de Nanã semanalmente publica no canal Paz e Bem sobre mitologia, sobre a tradição, sobre os rituais, espiritualidade, e aí ao encontro das Áfricas que nos formam. Salve, salve malungos e malungas. Malungo quer dizer companheiro, aquele e aquela que participa da amizade e do destino. Malungo, malunga, é mais uma dessas palavras, herança da grande mãe África. Bem-vindo todo mundo ao terceiro bloco do .br, nesta edição número 2 deste programa. E hoje, dentro da caminhada do programa, teremos a presença de um grande malungo que está comigo em muitas das jornadas desta vida, que é o Sandro de Cássio Dutra. Sandro de Cássio, prazer em recebê-lo aqui com a gente, Sandro. O prazer é todo meu, Elinaldo, a toda a equipe e a quem nos está vendo, ouvindo. É um grande prazer estar contigo, sujeito. Eita, eu vou fazer uma pequena apresentação aqui do Sandro. Eu tive que escrever aqui, como diria antigamente, quando a gente escrevia a carta para a mãe, nessas mal traçadas linhas, né? Eu pus aqui nas minhas mal traçadas linhas, eu pus aqui algumas informações importantes sobre o nosso convidado tão especial de hoje. Sandro de Cássio Dutra, o Sandro Dutra, né, como está se apresentando aqui com a gente. Ele é da cidade de Assis. Depois, se você me corrige se eu estiver errado, né? Porque às vezes é de uma cidade vizinha, mas para mim a vida inteira você foi de Assis, né? Assis é interior paulista, é minha querida assisense. Assis é a minha querida cidade, onde eu me reconheci nas minhas várias identidades, dentre elas a minha identidade caipira e também na minha identidade como educador, porque tanto eu quanto o Sandro nos formamos, eu falo na nossa
grande mãe, mãe universidade, né? Que é a Unesp de Assis, no caso, a Universidade Estadual Paulista. Nessa mesma universidade onde eu estudei, me formei, Sandro também, ele se graduou em História, posteriormente fez um mestrado em História também. Tempos depois foi cursar doutorado na Unirio, no Rio de Janeiro. No mestrado e no doutorado, Sandro estudou questões relativas ao teatro, e sobre essas questões, Sandro falará melhor conosco daqui a pouquinho. Mais recentemente, Sandro está fazendo o pós-doutorado dele na área de letras, também, e mais uma vez, na nossa querida Unesp, no campus de Assis. Sandro é neto e filho de família de artistas, povo das boas cantorias, povo lá dos Jacós, povo de grande cantoria, e para mim tão importante, porque este povo das cantorias me deu base para eu construir meu trabalho de mestrado, muitos anos atrás. Esse nosso convidado é filho de Dona Iracema e de seu Olavo, é casado com a grandiosa Amélia, que é designer, é figurinista e é filósofa. Conosco, então, mais uma vez, Sandro. De fato, uma grande honra ter você com a gente, Sandro. O sujeito. Eu, há muitos anos chamo o Sandro de o sujeito. É isso aí, Linaldo. Realmente você aponta umas passagens que vivemos juntos nessa pequena, grande cidade de Assis. Estamos aqui nas barrancas do Paranapanema, né? Oeste de São Paulo. Se você nadar um pouquinho, você já cai no Paraná. Estamos ali perto de Londrina, né? Pronto. Maravilha. Ô, Sandro, eu queria que você começasse contando um pouquinho dessa sua jornada em relação ao teatro, né? Porque você tem uma história muito forte com esta arte. Como que começou, como que se deu essa sua aventura com o teatro? Linaldo, eu começo com uma questão bem polêmica, mas só para colocar ela em pauta e já vou cair fora dela, já que é polêmica, né? que é aquela assim, a gente nasce para tal coisa, nasce com aquele dom, nasce para isso ou nasce para aquilo, será que existe isso? Eu não sei se eu nasci para o teatro. E a minha primeira experiência, eu gosto de contar e lembrar isso, que eu ainda continuo ainda um sujeito muito tímido, sabe? Mas nos primeiros anos de escola, eu era muito mais tímido, tanto que tinha vergonha de responder a chamada dos professores, né? Sandro, presente. Era uma labuta para responder esse presente, Linaldo. Eita! O que aconteceu quando eu estava mais ou menos na sexta série, uma professora deu um trabalho e meio que distribuiu temas, pediu para falar que cada grupo fizesse na linguagem que quisesse e tal, e o nosso grupo escolheu fazer um teatrinho sobre Castro Alves. Nossa! Nós éramos um grupo de 3 ou 4. Aí o que aconteceu? Com aquela timidez toda, não sei o que, o nosso grupo escolheu fazer teatro do Castro Alves e eu fiz o papel do Castro Alves e decorei umas coisas lá, tal, fomos, apresentamos para a classe, aí foi tão bonitinho que a professora falou, vamos mostrar para as outras classes. Então eu imagino assim, né, será que a gente nasce para tal coisa, ou a gente se apaixona por tal coisa, que você faz qualquer coisa por ela, esqueci da timidez e tal, e na sexta série, então, foi minha primeira experiência pública com o teatro. E depois no colégio também participei de grupos de teatro, em escolas, igreja, na Unesp tem o Davi Piracaia, foi meu primeiro companheiro, assim, ele escreveu um texto para teatro, a gente se apresentou no Teatro Municipal de Assis, foi a primeira apresentação em teatro municipal, e aí foi. Então, eu diria que o pontapé inicial foi lá na sexta série, então, essa paixão me apareceu, ela florou ali e nunca mais parou. E aí tem muitas histórias, né?
Que maravilha, né? A gente, com essa história, também revela a importância, né, do arte educador, do educador na nossa vida para impulsionar, né? Acho que quando a gente é criança, às vezes precisamos desse empurrão mesmo, né? Que os professores nos dão, né? Exatamente, né? Você vê uma palavra que eu acho muito interessante, muita gente fala e de repente, infelizmente, ela não é executada muito frequentemente, que é a tal da oportunidade, né, Leonardo? Acho que todo mundo tem que ter as oportunidades. Pô, você vê, né? Tem país aí que desde a criança entra na escola, te dá oportunidade para fazer artes, para fazer esporte, para te dão oportunidades. E aí, se de repente você está num lugar ou num país que não leva isso em conta, né? Aí fica muito difícil, né? Às vezes você nem consegue descobrir o que você tem de dom por falta de oportunidade. Pois é, meu amigo. Ô, Sandro, um pouco dessa sua jornada de formação como ator está narrada no seu primeiro livro, né? Que é o Teatro Amador em Assis, 1971 a 1980. Claro que você pegou aí uma geração, inclusive, anterior à sua, né? Mas que é uma geração que, de certa forma, te formou posteriormente, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse primeiro trabalho que você fez de investigação, porque ali está um tanto da síntese do seu olhar sobre a produção teatral assisense, e que aí vale uma ressalva, gente, porque a gente, quando está falando assim, teatro assisense, né, parece que a gente está falando de algo muito local, de um ponto, de uma cidade a 500 quilômetros da capital paulista, e não é. Na verdade, Assis é um polo de convergência. Para se ter uma ideia, e Sandro pode falar melhor sobre isso, ali é um ponto de convergência, tem razão da universidade ali constituída, que é uma universidade estadual, então também sempre teve muita gente de fora, né? Então, praticamente ali não é um lugar isolado na história do teatro amador, né? Mas conta pra gente um pouco desse percurso, Sandro, dessa obra que foi seu trabalho de mestrado em História. Como o Elinaldo já comentou, existe o campus da Unesp aqui em Assis. Eu, né, vivendo em Assis, eu fiz, então, o curso de História. E já que a Unesp não tinha ido embora até então, eu falei, vou fazer o mestrado nela, né? E já, como eu disse, já vinha com o teatro na cabeça, com essa matutação do teatro e tal. Eu falei, vamos fazer o mestrado, vou contar a história do teatro amador em Assis nos anos 70. Como você disse, exatamente como você disse, Linaldo, apesar da aparente, né, pequenez de Assis, hoje com 100 mil habitantes, em 1970 com 70 mil, por aí, né, eu percebi, então, que foi uma década que era um espelho da capital paulista. Nesse trabalho, então, que eu faço, eu consigo identificar em Assis teatro realizado em igreja, teatro religioso, catequético. Eu consigo identificar teatro de colegiais, produzidos, dirigidos, encenados por alunos, com uma certa orientação de algum professor, em duas escolas da rede pública estadual de Assis, em duas. Consigo identificar, tinha o Seminário São José também, o reitor produzia peças anualmente, também vinculado à igreja, e o grupo experimental da FAFIA, que era a Faculdade de Filosofia de Assis, né, eu discuto um pouco isso também, que é assunto para outro momento, que antes de ser o Unesp, eram os antigos institutos isolados, né, que existia no estado de São Paulo. Depois se transforma em Unesp em 76, mas então antes, nos anos 70 ali, já era a FAFIA, Faculdade de Filosofia de Assis. Existia o grupo experimental de teatro, dirigido por Sérgio Nunes, que é o grande personagem do teatro assisense, do livro, também, né, nessa época. Então, com o Sérgio Nunes eu conheci, tive aula com ele, né, nos anos 70. Foi o grande agitador cultural. Além do teatro, ele se envolvia com escola de samba, ele era cenógrafo, muito bom o sujeito. Então, foi minha grande referência, realmente. Tem também Mário Bolognese, né, que
no Instituto de Artes hoje, o Marinho Bolognese, também viveu em Assis, estudou, fez filosofia em Assis, depois ele virou professor na Unesp em Marília no começo e morava em Assis, então a gente teve muito contato também com o Marinho, que produz nos anos 70 aqui em Assis. Então, assim, né, sinteticamente, é esse o trabalho que eu realizei nesse mestrado, de mostrar que uma cidade, ela possui também as suas várias frentes numa arte, que no caso é o teatro, e que não deixa de reproduzir uma situação que acontecia na capital, né? Claro que a perseguição, a censura, a ditadura militar era uma coisa na capital e outra coisa numa cidade do interior, mas havia, e talvez em menor grau, mas menor grau em quantidade, mas se você pegar uma pessoa que sofre uma repressão, é intenso como qualquer lugar, independente de onde ela esteja, né? É muito complicado uma repressão. É esse, então, o trabalho que eu desenvolvi, e com certeza, né, foram os meus mestres ali em 70, o trabalho é de 71 a 80, então eu nasci em 64, eu tinha 6 anos em 71, em 74 tinha 10, aí onde eu começo a ter contato com essas pessoas, com 12, 13, em 80, aí eu até coloco, não aparece meu nome, mas eu participo de um grupo que aparece aí no livro, então no final do livro eu tô aparecendo, tem que escrever a segunda parte agora, né, dos anos 80. Com certeza, até porque esse livro acho que merece uma continuidade, né? O que você fez é um trabalho enciclopédico também, no sentido de mais positivo que a palavra tenha, que é exatamente mapear, né? Nomear, né? E distinguir pessoas e narrativas, né? E tem a narrativa onde você se insere, que é essa que também dialoga com uma série de grupos, de pessoas que passaram por Assis e que você também conviveu para além de Assis, né? Porque você foi buscar um trabalho de doutorado depois que recai num outro lugar, né? Que é, vamos dizer assim, um discurso um pouco mais epistemológico, né? Você sai talvez da dimensão concreta e imediata para uma outra forma de concretude, uma certa epistemologia do fazer teatral, né? Da construção da cena. E como que se deu essa migração aí, Sandro? Porque você vai estudar personalidades importantes, dentre eles a figura de Augusto Boal, que aí fica o convite aí, galera, para a galera mais jovem, né, que não sabe nada sobre a figura do Boal, acho que pesquisar, porque é um nome importantíssimo, né, na história do nosso teatro, mas também você também vai estudar a obra do Brunier, e como que se deu essa questão do estudo, lá na Unirio? Ok, esse caminho que você acabou de mencionar aí, ele tem um nome que eu vou dizer daqui a pouquinho. Antes disso, só para ficar mais claro, por que eu fui fazer o doutorado na Unirio, uma vez que, né, a gente só está falando em Assis até agora, e porque lá no Rio de Janeiro, 1.000 quilômetros de onde eu estou, eu fiz esse doutorado pegando o ônibus da Andorinha, né, que vem lá de Campo Grande, passa em Assis, vai São Paulo e Rio. 13 horas de viagem e fizemos isso. E vale a ressalva, né, Sandro, que você fazia, você ia e voltava, né? Não ficava, sim. Você estava trabalhando, né? Você é funcionário público, né? E então não teve tempo de lazer no Rio, não, né? O negócio foi puxado. Elinaldo, em 2009, que foi esse doutorado, eu viajei para lá 30 vezes no ano, só conheço o Cristo, o Pão de Açúcar, nem o Maracanã eu pude ter oportunidade, porque estava interditado. Ave Maria. Então, eu não conheço o Rio, apesar de não ter saído de lá o ano inteiro. Eu mexi, então, com o teatro amador, saiu esse livro, esse mestrado. Em 2000, que eu participo de um espetáculo chamado Aboios, lá na Unesp de Assis, né? Coordenado, dirigido, escrito, orientado e abençoado por Elinaldo Meira, em 2000. Nesse ano 2000, por que eu quero destacar? Porque é muito importante na minha vida, porque foi um espetáculo ao ar livre,
com várias modalidades artísticas aglutinadas, né, música, bonecos, e inclusive o teatro. Aí eu entro, então, na parte teatral. O que me chamou muita atenção, que aquele grupo eu não conhecia até o momento, então, quando eu passo a integrar o grupo e fazer o espetáculo, eu observo que são pessoas que lidam muito bem com a improvisação nesse espaço aberto, nesse contato com o público direto, etc. Linaldo, esse foi o dia que o tal do improviso entrou na minha cabeça. Eu falei, eu quero estudar esse negócio e ver, descobrir um pouquinho o que é isso. E aí, né, 2000, aí veio o Alto do Boi, outro espetáculo também de rua, em 2001, 2002, na sequência, muito popular, de praça e tal, e aí eu me encaixo nessa turma e começo a também aproveitar, realizar, experimentar o tal da improvisação teatral no espetáculo. Então, saltando para 2009, né, eu tive a oportunidade, então, de fazer o doutorado no Rio, e eu fui com um projeto que era estudar o improviso em alguns grupos de teatro paulistanos. Tem lá o Buraco do Oráculo, Pombas Urbanas, tem uma turminha, uma galera que até hoje existe lá ainda, de rua. Então, eu falei, vou selecionar uns grupos desse e estudar o improviso e tal. Lá no doutorado da Unirio funciona assim, você fiz a seleção, passei, depois você tem 6 meses para escolher o orientador. E como eu não conhecia nem o Rio de Janeiro, muito menos os professores que lá estavam, eu pesquisei, em 6 meses eu tinha que arrumar alguém, e me indicaram pelo meu assunto a Beth Rabete, uma professora excelente, amiga, companheira, orientadora, paulistana, formada em História, caipira como a gente, como ela mesma se identificou. Ela olhou, Sandra, eu posso te orientar, só se a gente fizer outro trabalho. E aí cai no que você falou, Linaldo, vamos fazer um trabalho conceitual, descobrir o que é o improviso, porque tá faltando esse material, Sandro, ou tá faltando, não é que tá faltando, tá necessitando de ser melhor debatido. É claro que muitas pessoas já falaram da improvisação. Tá faltando um debate maior. Então, a questão dela foi a seguinte, se você vai fazer um trabalho de improvisação com esses grupos, tal, mais na prática, não sei o quê, sem o conceito de improvisação, fica difícil. Se você quiser fazer um trabalho conceitual, a gente pega isso e tal. Bem, tá bom, ela me convenceu, então saiu esse trabalho, assim, mais discutir o conceito de improvisação, e aí, resumindo a tese, que existe 2 linhagens da improvisação, uma russa, que vem de Stanislavski, passando por várias pessoas, e acaba aqui em Boal. Outra, italiana, Commedia dell'arte, o Barba, e chega no Lume. Aparentemente, pode causar uma certa estranheza, porque não tem nada a ver Stanislavski com Boal, nessa linhagem russa. Não tem nada a ver na questão de técnica teatral, de pensamento de teatro, o que é o teatro, não tem, realmente são distintos. Mas se a gente pegar o que é improvisação para Stanislavski, e Boal usa o improviso de Stanislavski para fazer a sua vertente teatral, aí tem muito a ver. Uhum. E isso até causou uma certa polêmica, até na defesa teve assim, eu tenho que justificar a sua tese, né, já que é tese, a coisa você tem que ser defendida, então provar que uma coisa é você discutir improvisação teatral, outra coisa é alinhar técnicas ou tipos ou vertentes teatrais. E eu observei que, de repente, o mesmo improviso usado por você na sua vertente teatral pode ser o mesmo improviso usado por mim na minha outra vertente teatral, que é o que acontece. Então, a tese é essa, uma vertente russa e uma vertente italiana. Chega aqui em Boal, por um lado, e chega aqui no Lume, no Luiz Otávio Bornier, em outra. A diferença que há, né, só para deixar uma curiosidadezinha, é que em Boal, o improviso, o start dele é dado pelo racional. Então, eu vou entrar numa cena que estão
pessoal está improvisando, é minha vez de entrar. Então, eu tenho o lugar onde está acontecendo, eu tenho os personagens, quem eu sou, quem eu vou entrar, eu sou o pai que vai entrar, sou o filho, sou quem que eu sou. Então, eu entro já sabendo, racionalmente, eu estou sabendo da cena e tudo mais, do que vai acontecer, e eu improviso em cima do que eu estou vendo, quem eu sou, onde eu estou e o que eu estou fazendo. Por outro lado, a outra vertente, essa é a russa, né? Sim. Stanislavski. Por outro lado, a outra vertente italiana pensa que é do lume, mais corporal. Eu não preciso pensar quem eu sou, onde eu estou, o que eu estou fazendo. Deixa o corpo agir. O corpo age, tá? Olha, isso aqui é interessante, vamos rever isso aqui. Grosso modo, uma vertente racional, a outra é corporal, sendo que, deixar muito claro, ambas as duas, consideram que o improviso é corpo e mente, é uma coisa só. Só que um principia de uma forma, o outro de outra, mas o improviso ali acaba também considerando, ninguém isola o corpo, ninguém isola o racional. Mais tarde acontece um ou acontece outro primeiro e depois. Aí eu fui onde eu caí, então, Linaldo, nessa discussão mais acadêmica mesmo, de conceitos, de buscar linhagens, de buscar autores, teorias e ideias. E me satisfez muito essa indicação da Beth Rabed, que desviou um pouco, o objetivo inicial foi desviado, mas, poxa, foi muito gratificante desenvolver e tal. E continuo, aí no pós-doutorado agora, eu estou estudando improviso de diretores teatrais que permitem que o espectador entre na cena. Okay. Você vai assistir um espetáculo, você nunca fez nada na vida e você pode participar dele. Então, como acontece o improviso com o espectador na cena? É o que a gente desenvolveu no pós-doutorado. Olha, Sandro, acredito que essa sua imersão aí, né, eu acho que isso, obviamente, tem lhe ajudado a sistematizar, inclusive, os trabalhos que você vem desenvolvendo recentemente, nesse momento de pandemia também, né, lançando aí uma nova experiência teatral de natureza, vamos dizer, virtual, né, que você tem realizado a partir do projeto Reticências, né, acredito que isso está presente lá, mas acho que também veio para agregar valor na sua experiência, vamos falar assim, anterior, né, perceber a experiência anterior dessa sua imersão intelectual, né, teórica, o que é sempre importante. Acho que tem um momento da vida que a gente tem que parar para fazer essas reflexões, esses lugares onde a gente se meteu durante toda a vida, né? Então, eu acho que o seu doutorado te permitiu isso também, né? Sim, com certeza. No pós-doutorado agora, o orientador... Supervisor, né? O supervisor, que é o professor Francisco Cláudio, que é da que ele é do italiano, inclusive que ele dá aula de italiano na Unesp e é especialista em cordel. Nossa, ele é nordestino, bárbaro. Uma figuraça, então ele é meu supervisor, né? Ele também estuda comédia dell'arte. E eu só queria, no seu comentário, pegar esse gancho, Linaldo, todo esse estudo sobre improvisação me valeu, está valendo até nas minhas produções, né, no Reticências, que você comentou, que são vídeos agora que me fez entrar nessa linguagem por conta da pandemia. A comédia dell'arte, que é uma das fontes do professor Francisco Cláudio também, a comédia dell'arte vendeu aquela ideia da improvisação, que a comédia dell'arte italiana, principalmente, né, século XV, XVI e tal, eles tinham dom, eles nasciam sabendo improvisar. Não precisa de dramaturgo, não, a gente cria as histórias, a gente chega num lugar no outro, cada feirinha tem uma linguagem, falava de uma forma, não, a gente se vira, nós somos bons, né, eles vendiam essa ideia de que eles eram os improvisadores. Só que você vai estudar a comédia dell'arte, olha, você pega lá, havia um roteiro, né, o Canovaccio, um roteirinho, pelo menos da história que ia ser contada, havia as máscaras, determinava o personagem, se era velho, se era novo, quem que era,
Havia as acrobacias, havia as danças, havia música, e tinha momento para tudo. Exato. E eles ensaiavam muito, muito. Então é muito fácil, né? E eu tive até essa experiência na prática com o compadre Morte, por exemplo, ou no Alto do Boi também, que a gente fez. A gente percebia que a história a gente tinha na cabeça, né? O roteiro estava ali. Em alguns momentos que você podia usar o nome de uma pessoa, é o nome da pessoa conhecida daquele bairro que você estava, ou conhecido naquela cidade que você estava. Então era muito fácil encaixar ali. O público, nossa, delirava. Nossa, como conhece, como sabe. Porque você estava preparado para a cena, você só pesquisava um pouquinho quem que é a pessoa que a gente vai encaixar aqui, encaixava. Então, a comédia dell'arte, muito entre aspas, né? A maior enganação de improviso, porque os caras, eles eram expert em adequar num ensaio constante que faziam, e tinha tudo. E eu te digo uma coisa, o improviso, ele se dá muito melhor quanto mais você tem limites. O que eu quero dizer, se eu falar, Elinaldo, entra naquela sala e improvisa. Mas improvisar o quê, né? Você tem que procurar alguma coisa, se você acha, você vai desenvolvendo, não sabe onde vai parar. Se eu disser, Elinaldo, entra naquela sala e você é um jovem de tal forma, não sei o quê, a história é tal. Quanto mais eu vou dando argumento, mais você tem instrumento para o personagem para desenvolvê-lo dentro daquele limite que é dado, mas aquele limite é enorme, é um infinito, né? Aquele limite pode ser um infinito, que é o que acontecia com os cômicos da dell'arte. Eu tenho aqui minha roupa, minha máscara, não posso inventar, não posso sair dali, eu tenho que cantar tal música, eu tenho que fazer determinado salto, eu tenho que falar determinada gag em determinado momento. Então, é cheio de regrinha. Mas eles entravam, assim, parece que eles tinham um mundo inteiro livre, aparentemente. Bom, o improviso, para mim, é isso, né? O improviso tem que ser estudado, pensado e tal. Você vê os repentistas nordestinos, né? Você chega numa praia, os caras chegam assim, cabeludo, olhou não sei o quê, você fala, como é que o cara consegue fazer tudo isso na hora? Aí você vai ver, ele faz 40 anos que ele faz isso para cabeludo, para olho azul, para careca. E é coisa aparentemente tão espontânea, como também a comédia dell'arte dizia, né? São os espontâneos. E a espontaneidade está nessa aparente interpretação descompromissada, mas... então me serviu para isso o improviso. Agora, eu tive muita dificuldade, Elinaldo, no Reticências, para fazer vídeo. Você vê, às vezes fazia um textinho aqui, vamos fazer já porque tem que manter uma frequência nos lançamentos de vídeos, vamos fazer já porque já lança amanhã. E aí você vê que no vídeo dá pra fazer umas colinhas, aí você começa a ficar meio forgado, sabe? Não quer decorar o texto. Aí você acha que você pode interpretar. Não, isso aqui eu dou conta. Então, a televisão, o vídeo, ele te proporciona uma outro lugar, aparente tranquilidade, e é outra forma de lidar com a coisa. É outra forma, não é, né? Nós vamos colocar o Reticência aqui na descrição depois. É bom, você vê que tudo essa coisa do improviso e do que do eixo, né, estrutural. Nós vamos colocar aqui o negócio, mas agora, enquanto estamos gravando, não está aqui, né? Então, nós podemos depois aparece magicamente. Magicamente, porque, de fato, essa questão do improviso, ele é estrutural, né? A gente lida com estruturas. Sandro, eu queria que você falasse um pouquinho também, porque tem uma outra imersão sua, que é na mostra Lino Rojas, né? Que é essa figura importante do teatro, e você tem até uma publicação, né, a respeito disto. E daqui a pouco nós vamos ver algumas fotos, né? E aí depois você até comenta mais dessa sua prática, né, da visualidade da cena. Mas falasse um pouquinho do trabalho com a mostra Lino Rojas. Importantíssimo isso meu trajeto de vida e no meu trajeto teatral, Elinaldo.
Uma coisa está ligada à outra, né? Em 2000, que eu, então, fiquei muito preocupado e querendo saber sobre improvisação teatral, como eu já expliquei, no Aboios. Depois veio o Alto do Boi, em 2001, 2002. Em 2006, eu tive conhecimento de que ia ocorrer em São Paulo a mostra Lino Rojas. Lino Rojas foi um diretor de um grupo de São Paulo, lá da cidade de Tiradentes, o Pompas Urbanas. Ele foi o diretor do grupo e era peruano, veio para o Brasil, encontrou o grupo ali, dirigiu o grupo por um tempo, faleceu. Em 2006, resolvem fazer, então, um projeto dedicado ali no Rojas, esse diretor, que já mexia com teatro na rua, com essa mostra. Convidaram vários grupos e tal. Eu fiquei sabendo em 2006 disso. Como eu estava ainda continuava, né, com a questão do improviso na cabeça, eu resolvi ir para São Paulo, ficar aquela semana da mostra, fazer entrevistas com os grupos, tirar foto e tal, focando a questão do improviso. E foi isso que aconteceu. Em 2006 eu fui para São Paulo, foi de terça, quarta, quinta e sexta, 4 dias. Começava na parte da tarde, eram 5 espetáculos por dia, foram 20 ao todo, e eu entrevistei, acho que 14 grupos, fotografei todos, e consegui entrevistar 14, porque naquela época, em 2006, Elinaldo, ainda é aquela maquininha que você tinha que tirar foto, correr lá, revelar, comprar outro filme. Era meio limitado a questão das imagens, né? Eu não sei se já existia, devia ter a digital, mas a gente não tinha vontade para isso. Vontade. Então era que ela tinha que revelar e correr e voltar. Bom, resumindo a história, porque é comprida. O Lino Rojas, inclusive hoje está tendo a 14ª edição em São Paulo do Lino Rojas. Ele existe até hoje, está bem virtual, com mesas, apresentação, mas teve o cortejo dia 30 de novembro, teve o cortejo, eu vi agora. O Lino Rojas existe ainda. Curiosidade, a primeira, então, que eu fui, fiz tudo isso, entrevistei e fotografei. Na segunda, em 2007, eles tinham, a própria mostra conseguiu um rapaz que filmou a mostra inteira, tinha fotógrafo, blá, blá. A partir da segunda, teve toda a cobertura de imagens e som tal dessa mostra. A primeira ficou meio que uma lacuna. E aí eu pensei, nossa, essa produção pode ser boa. O que eu fiz, Elinaldo? Fiz a maior loucura do mundo. Esse livro que depois pode aparecer aí é puramente artesanal. Eu junto com, né, teve pessoas que me ajudaram, o Ender, o Ricardo, eles ajudaram na transcrição da fita, porque também era gravadorzinho, né, tinha que transcrever, depois tive que editar, joguei no Word, montei no Word um estilo livro, imprimi texto e imagens no sulfite, no A4, na minha impressorinha aqui, dobrava as páginas, costurava, colava. A única coisa que eu não fiz foi a capa. A capa dura eu fiz na gráfica. Aí a capa, ela vem, o Ricardo desenhou, estruturou a capa. Então é um grupo que ajudou. Mas esse livro é totalmente artesanal. Eu que produzo. Maravilha. E não é fácil, não. Não é fácil, não, né? A gente faz essas loucuras. O Lino Rojas, ele fazia parte de um movimento muito maior, que foi o movimento do Teatro de Rua de São Paulo, ligado à Rede Brasileira de Teatro de Rua, fundada em 2007, na cidade de Salvador, Bahia, e esse movimento existe até hoje. Eu acompanhei, então, desde 2006, 2007, 2008, inclusive em 2008, a gente leva... o nosso grupo aqui de Assis conseguiu participar do 3º Lino Rojas de 2008, na cidade de Tiradentes, a gente se apresentou na rua, com Histórias da Maçã, que era
dois grupos se uniram, né? O Fabricantes de História com o seu texto e o Matutações com Adão e Eva, e o Fabricantes com Eva e Adão. A gente faz Histórias da Maçã, né? Texto escrito por Wender e texto escrito por Elinaldo Meira, nosso companheiro, o sujeito aqui. Nem eu sabia que estavam andando por aí. Que ótimo, que feliz. Oi? Nem eu sabia que eu estava andando por aí, entendeu? Você está lá na mostra, na terceira Lino Rojas. Ô, Sandro, eu vou... desculpa, pode falar. Só para fechar esse assunto do Lino Rojas, que é importante, né? Que faz parte de uma história muito maior em São Paulo, do movimento que o teatro de rua se une. Já acontecia eventos antes, reunindo grupos em São Paulo, overdoses, eles ficavam o dia inteiro apresentando peças. Isso eu não cheguei a ver, mas a partir de 2006, no Lino Rojas, eu entro nessa história e acompanho o movimento do teatro de rua. Houve muitos resultados positivos, eles conseguem colocar o teatro de rua no edital da cidade de São Paulo como uma categoria para ser premiada, o teatro de rua. Vários grupos vão conseguindo sedes. Em 2010, 2012, tem dinheiro para o teatro de rua, para as artes de rua especificamente, eles conseguem sedes, etc. e tal, e há um boom no teatro de rua. Produções, vários grupos conseguem produzir seus livros, contando suas histórias. Não sei se você conhece a Abrace, que é a Associação Brasileira da Graduação e Pós-Graduação em Artes Cênicas, que é um movimento acadêmico. Conseguem colocar um GT de artes de rua. Porque as pessoas que se envolviam com esse teatro de rua, tinha vários que estudavam, eram professores, já eram professores. Então, só dando um exemplo, tem o Adailton Alexandre, que era de São Paulo, estão hoje em Porto Velho, nas artes cênicas. Eles tinham um grupo em São Paulo, participavam desse movimento todo, então a academia estava, de alguma forma, estava junto também. Então, é esse grande movimento que, infelizmente, com o passar dos anos, alguma coisa aconteceu, um tsunami entrou na nossa vida e detonou tudo. Ave Maria. Mas é uma época, um momento muito saudável, rico, e o teatro de rua, ele abre para a academia, ele abre para os editais, ele corre atrás de tudo, ele é uma vertente muito atuante. O teatro de rua tem, talvez, esse espírito que a gente podia falar viajante, né, bandoleiro, né, é um vento bandoleiro, um vento que ele fica um tempo, né, faz um redemoinho, mexe com a gente, e daqui a pouco ele some, né, acho que esse espírito da coisa que você está falando, né, e claro, a gente teve um cenário político que mudou muito também, né, nos últimos anos. A gente está vivendo um momento muito conturbado, né, em termos de o que é existir-se, né, politicamente como artista, né, e economicamente, sobremaneira, né. Sim, Sandro, depois eu queria passar por umas fotos, que a gente tem uma questão de tempo, né, e você quer comentar um pouquinho sobre isso, esse movimento de Tem um outro ponto que surge nesse momento que a gente está conversando também, que eu acho que é muito importante para falar, é muito importante para a gente também. Com certeza, Elinaldo, o teatro de rua é meio bandoleiro mesmo, tá aqui, tá ali, e muito, muito coletivo. Muito, Você percebe, assim, na mostra mesmo, quando ia acontecer a mostra, o que é, assim, todo mundo fazer a coisa junta, né? Comida junta, vamos se reunir, vamos fazer... Tinha os espetáculos, tinha o debate dos espetáculos, uma coisa maravilhosa. Mas o que eu estava esquecendo, não podia esquecer... Por favor. O nosso grupo aqui em Assis, que foi juntou Fabricantes de História com o Matulão, virou Fabricantes e Matulão, nós criamos um jornalzinho, por conta mesmo de todo esse movimento em 2006, que a gente viu lá e tal. Em 2008, que é o ano que a gente vai apresentar lá também, participar da Mostra no Rojas, a gente cria um jornal chamado Ruarada. Eu ia chegar nesse jornal incrível, muito bom. Só para tratar de tema voltado para o teatro de rua. Agora, ultimamente, a gente abriu também para teatro de grupo.
É um jornal que ele existe até hoje. Quando há algum patrocínio, a gente já conseguiu 2 pelo PROAC de São Paulo. Quando há esse patrocínio, a gente consegue fazer 4 edições no ano. Quando não tem patrocínio, é 1 no máximo. Então, a gente tá hoje no 18º, tá fazendo o 18º. É um jornal muito simples, 4 páginas, 3 artigos, a gente convida 3 pessoas, sempre convidamos 3 pessoas para escrever. Nesse 18º, vai escrever um rapaz de Bogotá, Colômbia, que é o Henrique, e o Alex, de Lima, Peru, e o Paulo Faria, de São Paulo, da CIA, Companhia Faroeste. Então, é um trio magnífico, né? Essa edição vai ser boa demais. Então, já foram publicadas 17 edições, com 3 artigos cada um, com pessoas do Brasil inteiro, até do exterior também, discutindo a questão do teatro. A gente conseguiu, então, manter, né, estamos conseguindo manter esse jornal, pelo menos com periodicidade anual, e distribui gratuitamente. Uma coisa que eu queria explicar é todo esse meu trabalho voltado ao teatro e também dos nossos companheiros aqui do grupo, Fabricantes Matulão, a gente faz esse trabalho à parte, cada um tem sua profissão, né? Eu sou funcionário público do Fórum do Judiciário, trabalho aqui em Assis, no Fórum de Assis. O Ender é professor, o Ricardo também é professor, outros são professores, e a gente, então, no momentinho livre, a gente faz todo esse trabalho. Então, com isso eu quero dizer que a gente procura devolver à população, né? Eu sempre falo isso, eu estudei na Unesp, na Unirio, todas as universidades públicas, o mínimo que eu posso fazer é devolver isso para a população. Eu não paguei nada para saber, para conhecer, para ter professores maravilhosos, para ter orientadores, supervisores magníficos, né? Não paguei nada. Então, nada mais justo que eu devolver. Então, as nossas apresentações na rua, a gente não cobra nada. O jornal é distribuído gratuitamente. Aliás, se alguém quiser receber o jornal, depois a gente pode deixar meu e-mail também, é só entrar em contato. Deixar tudo aqui, ó, depois. Tudo aqui. Tudo aqui, ó. Gente, receber o jornal gratuito. Esse livro aí da primeira mostra artesanal é gratuito também. Esse sobre o teatro amador, se alguém quiser também, a gente tem disponível aqui o livro, tá? É só o da tese. Que aí não dá, né? Esse foi pela Papaco Editorial, aí eles vendem lá na Paco Editorial. Então, só queria deixar claro isso, sabe? É um trabalho muito gostoso que a gente faz, que a gente aprende e a gente devolve para a população, assim, de coração aberto, tudo gratuitamente, que eu acho que é justo, porque a gente não vive, né? Não vive desse trabalho e a gente sabe que tem gente que vive disso e aí tem que ganhar dinheiro com isso mesmo, né? Também. A gente não é nenhuma crítica, não, é que nossa situação é outra. Nossa localidade é outra e temos oportunidade de devolver isso. Maravilha, meu amigo. É tanta informação boa que depois vai ficar com o Thales como que ele vai resolver isso na edição, né? Sandro, agora veremos algumas fotos que você nos enviou ontem. Essa aqui é a capa do seu primeiro livro, correto? Correto. Muito bom. E quem que tá aqui na capa, que citou pra gente? Acho que é interessante, tem umas figuras aqui que marcam a história. Então, no canto inferior direito ali, que aparece o rostinho, esse é o Sérgio Nunes. Esse aqui. Esse aí é a grande personagem do livro e da história do teatro aqui em Assis, da escola de samba, grande cenógrafo, iluminador. O Sérgio dedicou a vida para o teatro, ele era professor de teatro, produzia muito. É um nome importante, né? Ele também atuou muito em Ourinhos, não é isso? Sim, ele é da cidade de Ourinhos, a família de Ourinhos, ele começou lá. Aí ele vem para Assis estudar aqui na Unesp, desenvolve um grande trabalho e retorna nos últimos anos de sua vida, retorna para Ourinhos. Exato. Ele já é falecido, morreu em 2010, acho que foi em 2010 ele faleceu. Então ele volta para Ourinhos também. Ourinhos e Assis é o espaço que ele teve para desenvolver os trabalhos.
Ô, Sandro, ele foi companheiro contemporâneo, na verdade, do professor Marinho, né, do Mário Bolognese, não é isso? Sim, em cima da cabeça do Sérgio Nunes, a foto que tem é o Marinho. Esse aqui é o Marinho? Esse daí é o Marinho, Olha na só. Unesp, fazendo A Falecida, de Nelson Rodrigues. Sei. O Marinho... sim. Sim, eles foram dois amigos das artes também. Viveram juntos, né, no mesmo lugar, estudaram na Unesp, na mesma época. O Marinho, que quem me vê assim hoje não acredita, mas o Marinho foi meu professor de trapézio. Pois é, você chegou a fazer aulas com o Marinho, então? Fiz para um espetáculo para a Fundação Assistência de Cultura. Eu fazia, por incrível que pareça também, eu fazia dança, balé. Poxa, Elinaldo. Pois é, muito bom. O Marinho me deu aula de trapézio, e eu lembro que eu tinha muita dificuldade em fazer as quedas, né? Aí eu lembro que teve uma ocasião que eu passei muita raiva com os colegas de moradia estudantil, cheguei com tanta raiva, aí ele falou, solta essa raiva, aí eu consegui fazer tudo. Olha. Nada como um bom orientador, né? Esse aqui em cima é você, não? O primeiro do lado esquerdo superior? Ixi, ou não? Eu não queria tocar nesse assunto. É? Sim. É que lembra você, né? Lembra, né? Lembro. Isso. Muito bem. Foi não é nem um espetáculo, é um sarau que teve e tal, e eu falei, vou colocar essa fotinha aqui para dar oportunidade para a próxima edição. Maravilha. Vamos avançar aqui. Esse aqui já é o livro resultado do seu doutorado, né? Do doutorado. Essa capa é do Ricardo, não? Essa capa é do Ricardo Bage, criação do Ricardo Bage, excelente, né? Linda. Chargista, caricaturista, ilustrador de livro. Vamos colocar aqui também o contato do Ricardo, né? Isso. Muito bom. Então já falamos um pouco sobre o livro. Esse aqui é o livro que você fez artesanalmente, né? Sim, esse foi feito artesanalmente. Dá um trabalho. Ave Maria. Mas aí, esse livro, eu acho que é reflexo do que é a luta que você leva adiante, juntamente com tantos outros companheiros e companheiras de teatro, né? É uma luta política, né? Não é claro que o estético é político, né? Mas tem uma dimensão política muito particular em tudo que você faz, juntamente com tanta gente boa, né? Sim. E virou uma grande documentação para a própria mostra aí no ROAS, né? Como eu disse, eles, da primeira mostra, não houve uma cobertura de imagens e tal, e essa aí acho que veio colaborar um pouco. Bom, vamos avançar. Aqui... Aí vai, hein? Eu tô novinho aqui, ó, menino. Elinaldo Meira. O menino. Coordenador, diretor, violeiro... Esse aqui autor. Foi o Aboios, né, Sandro? Foi em Assis, no ano 2000, né? Isso, 21 de setembro de 2000 teve essa realização aí, né, que marcou memórias de muita gente lá na Unesp em Assis. E um grupo muito grande, né, Elinaldo? Grande, um grupo grande de músicos, de burrinhas, de teatro. Você teve auxílio de muita gente, mas foi um grande... Um grande evento com um grande número de pessoas. Só gente boa. Cada um depois seguiu para um rumo aí, gerando novas contribuições, né? Só pegando essa foto aqui do canto superior na direita, inferior direito, né? Que é a parte teatral, ó, o Urbano, a Mônica e a Lívia, né? Esses Urbano e Mônica, principalmente, que foram as duas referências que me fez matutar até hoje sobre improvisação. Olha só, José Urbano e Mônica Magalhães. José Urbano não tem notícia há muito tempo, acho que está atuando como docente na área da psicologia, e Mônica atua como psicóloga clínica em Campinas. E o Sandro está aqui conosco hoje. Bom, vamos avançar. Eu estou no mesmo lugar até hoje, rapaz. Não está, não. Sandro, você é como o sol, né? A gente gira em torno. Não.
Oh, essa foi boa, hein? Ele pintou, né? Você é o nosso sol, Sandra. Você é o nosso sol. Aí aqui já é a versão do Alto do Boi, mas já em outro movimento, né? Com o grupo Feijoada Onírica, né? Isso, no Aboios, que teve uma miniatura do Alto Boi, então essa miniatura é reproduzida, ampliada e vira, então, o Alto do Boi com, especificamente, teatral, só com teatro e pessoal da música, né? Tem uma banda junto, por sinal, excelente, músicos e amigos, né? E tá ali eu e Mônica. Embaixo, né? Figurino da Amélia, né? Figurinha da Amélia Oliveira. Oliveira. A filósofa costureira. Eu queria até achar uma palavra estrangeira para traduzir a Amélia, mas não achei, não. Então, você vê os músicos, né? O Ney Cabeção, o André Rastini, a Cida, o Clóvis, né? Atrás, que também seguiu carreira artística lá no Rio, né? É Klaus Mose, né? Agora é o Klaus Mose. Gente muito boa. Isso sim era música universitária. Era. Aqui já é uma versão em que você se apresentou numa exposição. Lá na caixa. Lá na caixa. Parece que eu estou possuído aqui atrás. Eu estou possuído aqui atrás. Na Caixa Cultural, foi uma exposição. Isso. Fuzue, né? Isso. Canguçu Fuzue, lá na Caixa, em São Paulo, da sua exposição, e a gente apresentou um trecho, então, Matutações, texto seu, a Edith, o Neto aí, com Mônica Magalhães. Rapaz, a gente é rodado, né? A gente já... E tinha até nu, você viu? Tinha até nu, ó. Nu. A gente é rodado, a gente já... Nesse trecho da Castelo Branco aí, a gente já rodou tudo, né? Elinaldo, uma coisa importante. A cidade de Assis, né, que hoje temos 100 mil habitantes, antes do ano 2000, né, que eu já participava de grupo de teatro, era um grupo de teatro amador bem tradicional, aquele que pegava um texto, ensaiava o ano inteiro, fazia 2, 3 apresentações no máximo na cidade, acabava o ano, você tinha que pegar outro texto, e essa questão da rotatividade, né, e uma cidade pequena, a gente tem um teatro municipal para 400, 450 lugares, no máximo são 2 apresentações, é seu público, e acabou. O teatro de rua traz outra perspectiva de caminhadas e apresentações, porque aí você vai nas vilas, você vai num lugar, você vai no outro e tal, então 100 mil, sempre tem gente que nunca viu o seu espetáculo, aqui em Assis. Então, de 2, 3, que era o antigo teatro tradicional amador, a gente passa para a rua, de 2000 para cá, 50, 60, até o pessoal enjoar. E como tem a questão do improviso, que é uma peça-chave na rua, quantos amigos nossos não chegam e falam, a 10ª vez que eu assisti o Alto do Boi é diferente, parece que é outra peça. 20ª vez que eu assisti o Compadre Morte é diferente, vocês mudam. É um improviso que modula, dá outra cara e você parece que é outro espetáculo, né? Então, a rua traz essa outra oportunidade de apresentações. E eu lembrei disso porque, para dizer isso, né, essa foto que passou agora, na caixa, a gente que faz essa aqui, né, é lugar fechado, ao mesmo tempo que é fechado, é um lugar não apropriado, é um lugar alternativo para fazer uma peça, né? A gente estava ali no corredor, eu lembro que tinha um elevador, a gente brincava com o pessoal ali, não ia pegar o elevador que estava passando, era um corredor, né? Esse lugar aqui. Então, se você que faz teatro de rua, você faz qualquer outra coisa, né? Você apresenta até num banheiro de rodoviária. Banheiro de rodoviária, Dá conta. Aqui vocês já estão com o espetáculo, qual deles aqui? É o Matutações? Não, não é? Matutações, porque tem o Matutações com Mônica, foi 2001, 2002. A partir de 2004, aí vem o Ricardo Baage. O Ricardo tá aqui, né? Os músicos, as irmãs Jacó, Daniel e o... Sidney, não é? Gente, não, fugiu o nome dele. Vou lembrar já. Daniel e o... Ai, fugiu. Credo, é o que eu mais tenho contato, esqueci o nome. Eita, rapaz, é sempre assim.
Ah, tá bom, já eu lembro. Bom, Bom, tá. essa outra versão de Matutações, que é um outro elenco, e músicos. Detalhe, que o Teatro de Rua também permite, e o Matutações também permitia, que era feito quadros, né? Então tinha o quadro Os Vaqueiros, eu e o Ricardo fazemos juntos. Aí tinha um quadro, O Pedidor, que era o Ricardo que fazia, e o Cachaceiro eu fazia outro. Então, nós dois dava conta de 3. 3 quadros. Aí de 3 quadros. Aí a gente convidava algumas outras pessoas, né? No caso aqui, ó, a Rosimeire Moreira e a Marli Pedraza participaram do Matutações em algumas apresentações, fazendo o quadro da Tonha. Da Tonha. Todos os textos do Elinaldo Meira. As Matutações do Elinaldo Meira. A Marli tem uma história com teatro muito grande também, né? Então... Nossa, também. Ela é uma figuraça aqui na história de Assis. Só que não está mais em Assis. Tá. Mas é uma pessoa importante, né? Então, nesse quadro que a gente enxertava, né, com um ou outro ator e atriz, né, teve também o Ney, fez também monólogos dele dentro de Matutações. Então, permitia isso também, como era quadros, de alguma pessoa entrar e fazer. Ah, aqui, vocês na rua mesmo aqui. Esse é lá em 2008, na cidade de Tiradentes, na mostra Lino Rojas. Lá no fundo tá o Ricardo, né? Tem o painelzinho do Lino Rojas. Então é o Ricardo e eu, que era do Matulão, e Meire, e a Rosimeire e o Ender Urias, que era do Fabricantes. Aqui é Adão e Eva e Eva e Adão, o quadro. Adão, 2 quadros. Eita, maravilha. Vamos avançar. Aqui, uma procissão. É lá em Tiradentes ainda, vou mostrar que era rua mesmo. Cidade Tiradentes, para quem é de fora de São Paulo, fica no extremo da Zona Leste, né, de São Paulo. Extremo mesmo, né? Porque é longe chegar lá, hein? É longe, né? É longe. E olha que foi um domingo, cara, não tinha nem trânsito e demorou. Nós temos vários estudantes da Fapcom que são lá da cidade de Tiradentes, né? Tem o Instituto Pombas Urbanas lá, que é o mentor do Mostra no Rojas, que fica ali na cidade de Tiradentes. Avançando aqui, você, Ricardo. Isso. Mais uma vez. E esse figurino, mais aqui, uma vez, da Amélia Oliveira. É isso? Figurino. Sem dúvida. A essência desse grupo também, né? Companheiraça. Companheiraça, sua esposa e companheira também das artes. E aqui, mais uma vez, você. Estou avançando aqui. Isso, o detalhe na cidade de Tiradentes é que tinha muita criança, né? Como dá para perceber, né? Então, o texto, às vezes, tinha uma certa meio provocativo, né? Adão e Eva e Adão, né? Claro. Provocativo, assim. O texto, ele caminha uma coisa bem inocente, né? Mas aí você tinha que ter um trato diferente com a criança, por exemplo, né? Se jogar entre elas. Ricardo, outro grande ator também. Grande ator. Aqui, o Ender com a Casal. Clássica dele. Casal, incrível também. Né? Magnífico. Mais um momento aqui. E aqui já é onde? Aqui é o Compadre Morte, né? Outro espetáculo. Aqui é o Compadre Morte, do lado do Teatro Municipal. Na FAC. É uma apresentação em comemoração ao Dia do Teatro que a gente fez. Então, em comemoração ao Dia do Teatro, que a gente faz? Tira as cadeiras do teatro e apresenta na rua. Pronto. No fundo, a grande Catedral Assisense. Ao fundo. O Compadre Morte já é um texto seu e do Ender? Do Ender? Como é que é? O Compadre Morte, a gente passou vários anos confeccionando, estudando, tivemos o apoio da Demar Guerra, Fernando Rodrigues, lá da Grande São Paulo, ele veio para cá, orientou. É um texto, assim, ele foi se fazendo no ensaio. Aí a escrita final, assim, para fechar tudo isso, foi do Ender. O texto é o Ender que assina, de todo esse trabalho que teve. Olha, acho que foi de 2007 a 2011, fazendo várias coisas, tendo esse apoio do Ademar Guerra, estudando e tudo mais. Em 2011 nós começamos, até hoje está em cartaz. Maravilha.
Aqui já é outro espetáculo de natureza mais política, né? Isso, aí foi em 2017 e 2018. Aham. É um texto que eu resolvi escrever, Rádio BR Imparcial, éramos 3 atores. Tá ali a Daiane Dutra Pazinato, e o terceiro que está escondido lá, vai aparecer daqui a pouco, é o Wagner Mangueira. Eu, Daiane e Wagner fizemos esse espetáculo, Rádio BR Imparcial. E Muito esse aqui interessante. é um espetáculo com tecnologia, né? Muito, com muita tecnologia, porque a gente tinha que montar ali, era uma rádio, né? Então a gente simulava locução, então tinha que levar toda a aparelhagem para lá, tinha que ter essa aparelhagem de verdade, né? É claro, né? Um som e tudo mais, dava trabalho. Essa apresentação aí foi ali esse espaço aí é uma igreja, numa das vilas aqui de Assis. Aham. E uma coisa que a gente fez por um tempo, né, até começando com matutações lá atrás, era pegar final de missa. A gente viu que final de missa rolava. Tem público, né? Dá público, né? Para dar público. Nesse caso aqui, olha, em 2017, em 2001, 2002, 2004, a gente já começou a fazer em igreja. 2017, que é essa apresentação aí, olha, é final da missa, o pessoal, a gente conversa com o padre, ele anuncia, gente, vamos lá e tal, aí eles dão uma ajuda na infraestrutura ali, com luz, cadeiras, né? Claro. Então é final de uma missa. Muito bom. Aqui é uma Esse interação. o Wagner tá de costas ali. Aqui, né? O Wagner de costas. Ele vai aparecer ainda. Eu espero ter colocado todas as fotos, né? Não, tá rolando. Aqui já é a Ruarada, né? É a capa uma das capas, né? Do Ruarada. E aí já falamos um pouquinho, né? Sempre o Ricardo Bage que ilustra também. Isso. E o Ricardo faz ilustrações, colagens. Colagens. Um artista incrível, né? Acabou a apresentação? Aqui, acho que acabou, Sandro. Acho que, então, não sei se é pro estudo, acho que falhou alguma coisa, talvez, né? Não, acho que é isso mesmo. Tá, muito bem. Já é muita coisa, já, né? Pro nosso editor de imagens depois aí vai sofrer um pouquinho, mas ele consegue apurar uma meia hora de entrevista. Opa! E não dá para ser menos do que isso, não. A gente vai esticar um pouquinho essa edição do programa, né? Sandro, finalizando, eu, em nome do programa .br e do NPC da Fapcom, que é o nosso núcleo de produção em comunicação, comunicacional, agradecemos muito a sua presença. Para a gente uma grande alegria ter a sua presença e trazendo, né, o tema que você está trazendo para a gente, que acabamos falando um pouco e que nos interessa muito, particularmente dentro do curso de Rádio, Televisão e Internet da nossa instituição, que é também a formação de atores, né? É um tema que nos interessa, até porque muitos dos nossos estudantes têm esse espírito da atuação, seja na direção, seja na própria atuação em si. Muito obrigado, Sandro. Pode fazer aí sua saudação final para a gente. Eu que agradeço também pelo convite, Linaldo. É um grande prazer estar com você sempre, falar dessa arte que a gente é apaixonado também. É um prazer enorme. É muito gostoso a gente usar esse tempo para falar dessas maravilhas que a gente fez, que a gente sonha fazer, que é a nossa vida, que é uma coisa que acaba sendo só por fazer, né? É política, porque você tem que arrebanhar, você tem que trazer gente. E uma coisa que me lembrei agora, não apareceu uma oportunidade para falar, é que todo esse trabalho não é fácil, não é fácil. Esse último que você mostrou, o Rádio BR, era um elenco de 3 pessoas. Eu, a Daiane, que é minha sobrinha, se não fizesse ia apanhar, e o terceiro elemento, esse terceiro personagem, Linaldo, passaram 3 atores para fazer, porque um começou, teve que sair da cidade, o outro veio, saiu também, o outro não é nem da cidade, integrou o grupo. Então é muito difícil
você conseguir gente para fazer. Então, aparentemente, parece que, nossa, bonitinho, tudo deu certo na vida do Sandro, no Teatro Ascisense. Não, é muito trabalho. As pessoas não se envolvem cada vez menos, que a gente percebe. Então, a mensagem que eu queria deixar para quem está nos ouvindo, nos vendo, é que assim, a gente tem que deixar a vontade fluir. Você tem que fazer milagre mesmo, porque é muito gratificante no final. É um grande prazer rever essas imagens, quantas pessoas que a gente não conheceu. Então, se puder dar conselho ou mensagens, é isso, né? Gente, assim, vontade mesmo, é só a vontade que resolve tudo. Não, hoje vai formar um grupo, a pessoa chega para mim e fala, eu queria participar do seu grupo, mas eu não tenho talento. Eu falei, você tem vontade? Tem compromisso? Então é isso que vale, gente, é o compromisso, a vontade para dar resultado. E se você gosta de uma coisa, a coisa vai rolar. Pronto. Então, muito obrigado pelo espaço. Tá até arrepiando aqui de falar disso. É uma alegria. Um beijo para você, um beijo para todos, ao .br, NPC. É isso aí. Também é um trabalho aqui também de muita vontade. Imagino. Obrigado, Sandro. E assim encerramos. Valeu. Obrigado. E assim encerramos, então, esse terceiro bloco do programa .br. Uma alegria estar com todos vocês e até a próxima. Tchau, gente! Nasci de teu ventre em noite escura, ponto de busão você me encontrou. Eu vinha de longe de pouca fartura, versando a cultura, meu canto ecoou. Me fiz na quebrada e tendo postura, de leste a nordeste, Capão Grajaú. Guarus, Guaianazes, cruéis rupturas, meu povo marcado rompendo tabu. É rap, repente, psicogravura, os cabra da peste demonstrando a cultura. Embolada, bumba e caixa, verdadeira mistura. Sertanejo e suburbano confundindo as estruturas. Sanfona do Gonzaga e o banjo do Almir. Cultura brasileira tem que sempre resistir. Dança um baião, a dois, cupuaçu e açaí. Um povo sem história, na real não existir.